Muito bem, vamos então à construção de imagens usando os raios notáveis que nós aprendemos agora há pouco. Temos aqui o que? Uma lente convergente. Como é que chama esse ponto mesmo? Isso, centro óptico da lente. Aqui, foco também, antiprincipal, antiprincipal. E esse é o nosso objeto. Como o pé do objeto está em cima dessa linha, que é o eixo principal da lente, o pé da imagem também vai estar nessa linha, então eu posso me preocupar somente com a extremidade de cima do objeto. A extremidade de cima emite luz em todas as direções, então certamente tem um raio de luz que entra retilíneo, assim, ó, paralelo ao eixo da lente. O que vai acontecer com esse raio? Vai se refratar e aí, como a lente é convergente, ele vai ser jogado para a região central, passando pelo foco. Aqui nós temos um primeiro raio. Um raio só não basta, precisamos de pelo menos dois. Então, se o que entra paralelo sai pelo foco, o que entra pelo foco, por exemplo, vai sair paralelo dessa maneira aqui. Você vai estar sempre do outro lado da lente olhando o que está acontecendo. Então, para você, o que importa... Deixa eu pegar minha borrachinha aqui e tirar esse sujeitinho daqui. Tá aqui, melhorou um pouco, né? Tá. Aqui também, ok. O que importa é a luz que sai da lente. E a luz que sai da lente é formada por esse raio e por esse raio. Como esses dois raios partiram de um mesmo ponto, quando eles se encontrarem, eles vão formar o ponto correspondente da imagem. Então a imagem vai estar aqui, ó, nessa região. Como essa concentração aconteceu do lado de baixo, isso significa que essa imagem está de ponta cabeça, tá bom? E aí, a partir disso, a gente fornece as características da imagem: tamanho, orientação, natureza e localização. Comparando a imagem com o objeto, sabemos que a imagem é menor do que o objeto, ou reduzida. Orientação, ela está para baixo, o objeto está para cima, então ela é invertida. Tá? Natureza. Como essa imagem é formada pela própria luz que sai da lente e se encontra aqui, essa imagem é real. Uma outra maneira é você lembrar que toda imagem invertida é real e toda imagem real é invertida. E localização, ela está exatamente entre o foco e o antiprincipal do outro lado da lente. Só vou marcar aqui de novo que eu tinha apagado, foco e antiprincipal, ok? Observe que essa situação ela forma uma imagem real e que é menor do que o objeto. Você consegue se lembrar de algum equipamento que tenha esse funcionamento? Embora não seja somente uma lente que a gente utilize hoje, os equipamentos que ainda funcionam de acordo com essa ideia central são as câmeras fotográficas. Né? Câmeras fotográficas ainda funcionam dessa maneira, mesmo que elas sejam digitais, mesmo que elas não usem filme mais. Mas a imagem que é coletada lá dentro é uma imagem real e reduzida. Ok? Vamos adiante. Então vejamos o nosso próximo caso aqui. O objeto agora migrou um pouquinho, está em cima do eixo principal. Esse é o foco da lente, centro óptico da lente, novo foco, novo antiprincipal. O raio que incide paralelo ao eixo principal da lente, refrata e sai pelo foco. Deixa eu apagar isso aqui, depois eu reponho. E cadê o raio de luz aqui? Está aqui. Deixa eu desenhar de novo. Vai sair pelo foco, né? Mais ou menos assim. Ok. O segundo raio vai ser aquele que incide passando pelo foco e depois na hora de sair ele vai sair paralelo ao eixo da lente, tá? Pronto. Os dois raios que deixam a lente são esses dois. Deixa eu corrigir aqui que o raio sumiu. Prontinho, tá aqui o raio. E esses dois raios se encontram mais ou menos nessa posição, então é aqui que a gente vai ver a imagem, tá? Com régua fica tudo melhor, viu? Garanto para você, tenta aí que você não vai se arrepender. Para facilitar um pouquinho, aqui no cantinho da tela eu coloco o desenho já pronto para você, com os raios retinhos, para você entender a construção final de uma forma melhor, tá bom? Características da imagem: tamanho, orientação, natureza e localização. Esse caso agora, fazendo bonitinho com régua, direitinho, você vai perceber claramente que imagem e objeto têm tamanhos iguais. Né? Então o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. A orientação continua sendo invertida. Né? Basta olhar que o objeto está para um lado e a imagem está para o outro. Natureza real, porque a própria luz forma a imagem, mas eu posso lembrar também que a imagem é invertida. E a localização é no outro antiprincipal. Né? Então aqui você tem o antiprincipal, o foco dessa lente convergente. Uma situação, um equipamento que ainda se utiliza de um princípio muito semelhante a esse, de formar uma imagem real com o mesmo tamanho do objeto, são as máquinas fotocopiadoras. Né? Você vai lá fazer uma fotocópia do seu RG, por exemplo. Fotocopiadora. Tá?
você pede para fazer uma cópia e você nem pergunta, mas ela sai do mesmo tamanho do seu RG original. Tá? Impressoras e máquinas fotográficas, né, onde você quer fazer uma impressão no papel, também podem formar imagens do mesmo tamanho, não tem problema. Mas um equipamento mais significativo realmente são as fotocopiadoras, tá bom? Olha aqui o nosso próximo caso. Nós temos aqui o objeto, aqui o antiprincipal e o foco, aqui o centro óptico da nossa lente convergente, o outro foco e o antiprincipal. Mesma coisa, da extremidade do objeto parte um raio de luz paralelo ao eixo principal, que refrata na lente convergente e vai sair passando pelo foco. Esse é o nosso primeiro raio. Um segundo raio que pode, por exemplo, entrar pelo foco, né, e aí vai sair paralelo. Esse é o nosso segundo raio. Deixa eu apagar de novo aqui, eu consigo sempre errar essa posição, mas depois a gente corrige. Se a gente olhar para a luz que deixa a lente, ela está se encontrando aqui, ó. Então é aqui que a gente vai ter a imagem. Tá? De novo, como o cruzamento aconteceu do lado de baixo, essa imagem está de ponta cabeça. Deixa eu repor a informação, foco lente principal. Características dessa nossa imagem: tamanho, orientação, natureza e localização. Dá para ver claramente que a imagem agora é ampliada ou maior que o objeto. Ela é invertida, continua sendo invertida, até agora a gente não teve alteração nessa orientação da imagem. Natureza, ela é real, porque ela continua sendo invertida, ela continua estando ao contrário do objeto. E localização, após o antiprincipal, se a gente usar a lente como referência, tá bom? É uma imagem real ampliada. Equipamentos que se utilizam desse princípio hoje em dia, embora não sejam apenas com uma lente, são os retroprojetores ou os projetores de uma forma geral, né? Retroprojetor, os datashows, qualquer tipo de equipamento de projeção de imagem, né? Projetores em geral, funcionam dessa maneira. Projetor de cinema, por exemplo. Claro que você não vê a imagem projetada de ponta cabeça, porque o próprio objeto já está de ponta cabeça dentro do equipamento, então a imagem está na posição correta, tá bom? Uma coisa importante de se observar é o seguinte: a gente pode falar também que a imagem é real porque ela está separada da lente em relação ao objeto. Então toda vez que você estiver trabalhando com uma lente esférica e você tiver o objeto de um lado e a imagem do outro lado, ela será invertida e será real, tá bom? Se você quiser, pode conferir aqui no cantinho da tela o esquema já pronto com os raios mais bonitinhos, né, traçados de forma retilínea, para você perceber a formação dessa imagem e comparar quando você estiver fazendo o seu estudo, tá bom? Muito bem, até mais.